Começar então com a Emanuela, eu queria saber da sua infância. Como é que foi a espiritualidade na sua infância? Você já tinha avistamento? Qual era a tua religiosidade? Se tinha alguma coisa? Fica à vontade para contar. Bem, eu fui muito conduzida, né, desde a barriga da minha mãe. Ela fez pré-natal espiritual. Tá. Minha família materna é espírita, do meu pai é católica e evangélica. Só que quando meu pai casou com a minha mãe, como todos os homens, né, ele seguia a esposa ali. Onde ela ia, ele ia. E ele dizia assim, eu acredito na espiritualidade, mas essa parte da mediunidade, da canalização para ele sempre foi algo assim, um pouco assustador, porque ele veio de outras religiões. E desde os 7 anos que eu conversava e via a minha protetora espiritual. Principalmente naqueles dias que mãe está botando a gente para fugir de casa. Acabei de limpar a casa, vai lá para a varanda. E eu sempre morei em Vila Militar. Então sempre foi um ambiente muito acolhedor, com vizinhos tranquilos, né? E eu fui percebendo que ao longo da minha vida eu era uma criança diferente, porque eu olhava para os meus coleguinhas e eu dizia, você tá vendo essa moça de cabelo louro, olhos azuis, parece um anjo? E as crianças diziam, não. Aí eu comecei a perceber que só eu via, que as outras crianças não viam. Então foi um processo que uma vez a minha protetora espiritual, que eu chamava ela de Bianca, que ela disse assim, me dê o nome que você quiser, que eu vou atender. Aí eu falei assim, vou botar o seu nome de Bia, de Bianca, porque eu já tenho uma amiga Bia que é Beatriz. E aí ela me olhava e ela dizia assim, ó, né, não conta pra ninguém, senão as pessoas vão dizer que você é doida. Então, por muitos anos eu via a espiritualidade, conversava com a espiritualidade, mas só com 16 anos, atravessando a Amazônia, numa vila militar, em missão do meu pai. Eu estava morando em Marabá, no Pará. Um grande abraço aí para todo mundo da Casa do Caminho do Pará. Nós começamos a escutar músicas. Então, eu escutei uma índia, que ela cantava em inglês. Aí eu ficava assim, você é índia da Amazônia? E ela dizia, não, eu sou índia indiana. E ela cantava em inglês, no meio da Amazônia. E eu achava aquilo ali muito exótico. Mas espiritual isso. Espiritual. E eu ficava escutando aquela música reverberando na minha aura por muito e muito tempo. Até que eu comprei um violão. E meu pai, né, aquele militar que preza pela sua filhinha linda e maravilhosa, ele dizia, não vou contratar professor de música para você ficar de blim-blom aí na casa dos outros o dia inteiro. Você vai estudar e vai ser uma pessoa comum. E aí, quando meu pai começou a escutar eu tocando em casa, ele fazia sempre uma cara feia, até a gente lançar o primeiro livro. Quer dizer, o primeiro CD. Deixa eu só aproximar um pouquinho o microfone aqui. Tá bom. Bem pertinho. Deixa eu pedir para a Rosângela também vir perto da mesa também, tá. que o pessoal vai para ficar bem pertinho. Deixa eu tomar aqui. Pode falar. Então, dos meus 7 anos até os... Aliás, dos 16 anos até os 21, por exemplo, eu tinha essa protetora espiritual. Aí depois ela passou a minha guarda espiritual para um outro espírito, que aí sim eu tive primeiro contato com o Iásico, que ele não falava comigo. Ele só me observava. Ele estava sempre com os olhos muito azuis, muito magnéticos, me cuidando, me vigiando, e eu me sentia num reality show, né? Eu tinha até receio assim, de sair, de chegar tarde, de fazer alguma coisa errada. Eu me sentia muito vigiada. E com 21 anos, a Bianca chegou e falou assim, olha, eu vou precisar encarnar, e quem vai ficar com você vai ser o Luiz Afonso. E aí eu ficava, nossa, ele vai começar a falar comigo porque ele não falava comigo. Eram muitas poucas vezes que ele falava comigo, era sempre com a minha protetora. E ele tocava piano, às vezes para eu dormir. Eu ia dormir e ficava escutando aquelas musiquinhas. E eu até contava histórias para o meu irmão. Eu tenho 2 irmãos que eu cuidei a vida inteira, assim, quando eu era adolescente, né, digamos assim, até sair da casa dos pais. E aí ele um dia falou assim, olha, eu vou começar a contar uma história da onde que eu te conheço. Que eu não sou só seu protetor espiritual, né? Eu não estou aqui só para você mediunizar as músicas. Naquela época a gente já começou dos 16 aos 32, foram em torno de 50 músicas. Que a gente teve que
que garimpar, a gente teve que selecionar. O grupo de voluntários disseram assim, vamos gravar essas 12 aqui. Aí colocaram no primeiro CD. Só que depois que a gente lançou o primeiro CD, já gravando o segundo CD, eu tive um problema de trabalho. A minha chefe não queria que eu me sobressaísse perto da amiga dela. E eu ficava 6 horas, porque eu trabalhava 30 horas semanais, eu ficava 6 horas do dia sem fazer nada na frente do computador. Isso começou a me deprimir até que o Luiz Afonso falou assim, você sabia que eu já fui seu irmão? Aí ele começou com a história do Planeta Yas. Eu falei, mas quando que você foi meu irmão? Eu fui seu irmão, mas não foi nesse planeta nem nesse plano. Eu fui seu irmão gêmeo, eu era gêmea má, né? Ele era o gêmeo bom, eu era a gêmea má. Lá em Yas. Eu vou te falar assim para você entender, porque o nome do nosso planeta é difícil de vocês traduzirem em português. Aí eu falei, tá, se você puder ir interpretando em português para a gente conseguir entender. E aí eu sentei na frente de um blog, que eu amava fazer blog, estava na moda, todo mundo tinha blog, era igual o Instagram hoje em dia, né? E aí eu comecei a escrever o livro Planeta Yas, era 2016, e um belo dia, o José Luiz, nosso amigo, viu o link desse blog que eu sempre compartilhava com os meus amigos. Gente, eu descobri que eu não sou desse planeta, eu descobri que eu tinha um irmão. E eu sempre quis ter um irmão, porque eu era a filha mais velha. Né? Muita carga de responsabilidade em cima de mim. Eu dizia, nossa, se meu irmão fosse mais velho que eu, a minha vida ia ser outra. De responsabilidade, de cuidar do outro, né? E aí Luiz Afonso, ele veio como esse irmão mais velho que eu precisava muito. E aí ele falou assim, mas eu já fui seu irmão. Só que nós perdemos os nossos pais muito cedo. E nós passamos por 4 grandes guerras mundiais naquele planeta. E aí ele foi me contando a história, né? Que era uma história bem triste. E aí eu fui entendendo por que um dia eu tive síndrome do pânico, em 2013. E foi uma data bem cabalística, né? 13 de abril de 2013. E na época eu era muito amiga do Roger Bottini Paranhos, que escreveu alguns livros, né, de Atlântida, no Reino da Luz, do Reino das Trevas. Eu tinha lido os livros do Roger e eu estava assim, apaixonada por aqueles livros, eu tinha uma conexão com aqueles livros muito forte. E aí eu mandei uma mensagem para o Roger e ele falou assim, olha, isso que você viu não era para você entrar em pânico. Era o planeta que está se aproximando para o exílio daqueles que vão sair da Terra. E aí eu comecei a estudar mais, né? Então já tinha uma bagagem espírita, que eu fui evangelizada desde criancinha. E aí eu comecei a abrir a minha mente, porque eu pensei assim, então esse projeto ele não vai ser só de músicas mediúnicas que vão curar o além em casa, né? Nesse momento de dificuldade, não é só para isso, eu também vou despertar as pessoas para alguma outra coisa que está vindo. E eu escrevi o livro Planeta Yas em 2017, a gente conseguiu patrocínio da editora Madras. Em 2018, nós lançamos o CD Somos Espíritos. Mostra o livro, por favor. Ah tá, deixa eu botar aqui. E quando eu terminei de gravar, de publicar o livro, que a editora Madras tinha feito 10 mil cópias só desse livro, e ela disse assim, vocês têm 1 ano para divulgar esse livro, senão não tem mais patrocínio. E aí nós recebemos o pagamento em 3 mil livros físicos. E a gente começou a ir nos centros espíritas, lá em Brasília, divulgando os livros. Teve casa espírita que quase me expulsou. Aí eu dizia, mas é a mesma coisa dos exilados de capela, não tem muita diferença. Vocês já até fizeram um comentário aqui sobre exilados de capela, eu já assisti os vídeos e eu pensava, por que as pessoas começaram a me difamar da noite para o dia? Né? Porque tinha muitas pessoas que ainda não consideravam a espiritualidade da pluralidade dos mundos habitados, ainda não consideram, tem muita gente que é cabeça fechada, né? Como algo verdadeiro. Acham que tudo é sensacionalismo, que a gente está aqui só para se aparecer, né? E acabam criticando o canal, criticando os médios, criticando as pessoas que trabalham com isso. Aí eu comecei a dizer assim, por que vocês param de julgar os nossos livros pela capa? Que teve o Centro Espírita que nos devolveu os livros.
Disse assim, nós não vamos vender isso aqui. E eu fiquei em estado de choque, porque eram lugares que eu tinha amigos, né? E aí minha mãe, meu pai, a minha família toda que era muito unida, e a gente sempre fez muito trabalho beneficente, a gente sempre foi muito em orfanatos, asilos. A gente começou a não ser mais convidados, porque a Emanuela Barros, dos ETzinhos, estava vendendo livros em tudo quanto era lugar. E aí foi o momento que a gente começou a pegar o contato de todo mundo que nos ajudou a distribuir os CDs, que nós distribuímos mais de 1000 CDs pelo Brasil, gratuitamente, para as casas espíritas venderem, para as instituições filantrópicas venderem. E eu dizia, gente, os espíritos lá de Iás, os nossos extraterrestres estão avisando que nós vamos passar por uma grande crise. Isso em 2017. E teve um rapazinho, né, numa instituição muito renomada, que riu de mim e do Bruno. Inclusive escrevemos isso no Planeta Iás 2. E já era 2019. E a gente falou assim, olha, se vocês não querem nos patrocinar, nem fazer parceria, tudo bem, a gente entende. Mas a crise vai vir do mesmo jeito. E eu falava isso, e as pessoas riam, desconsideravam. Ah, é doida, porque tá falando com o espírito agora de outro planeta, de outro mundo, e fica viajando. E eu cheguei a ter uma abertura do meu cérebro espiritual, do meu perispírito, né? Para lembrar tudo que eu vivi em Iás, há 12 mil anos. Então eu já estava assim muito sensível, meu sistema nervoso até hoje é bastante sensível. Eu faço tratamento para fibromialgia, porque qualquer abalo muito emocional assim, eu tenho que me distanciar das pessoas e me curar para depois voltar a conviver com essas pessoas. E é muito difícil explicar isso, né? Você dizer que você tem uma missão, você tem um trabalho importante. Aí em 2020, em fevereiro, não sei como é que foi aqui, né? Mas lá em Brasília, muita gente pegou Covid. Foi aquele boom de Covid para tudo quanto era lugar. Mesmo sendo uma cidade bem mais ampla que aqui em São Paulo, as pessoas começaram a fechar os centros espíritas, os idosos começaram a não frequentar mais, e foi aquela coisa. E aí muita gente me ligava, me mandava o WhatsApp e dizia, você é uma bruxa. Até voluntários do nosso projeto que tinham se retirado, porque assim que a gente finalizou as gravações das músicas, muita gente disse assim, eu não vou continuar nesse projeto que vai falar de ET. O preconceito era muito grande. E aí, quando veio a crise, até minha tia, né, pessoa da família, ela falou assim, Manu do céu, tudo que você escreveu sobre doenças respiratórias, nós estamos vivendo agora. Eu falei, e eu escrevi isso há 3 anos. Eu passei 3 anos avisando. Passei 3 anos dizendo, gente, aprende a fazer as coisas dentro de casa, a gente economiza, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as pessoas, tá pirada, né? Tá doida. Ia começar, você disse eu nunca tinha ouvido falar nisso, pré-natal espiritual. É claro que se você tá gravidinha aí, faça o seu pré-natal de verdade, físico, com o seu médico, completíssimo, importantíssimo, mas, né, se conhecia esse termo? Não, primeira vez. Explica acho que pra muita todo gente mundo não que sabe, tá, né? Gente, é um termo usado, como é isso? É um termo usado bastante nas casas espíritas, pessoal que faz tratamento físico e espiritual. Inclusive, eu trabalhei, né, um tempo na parte físico espiritual, 4 anos tocando as músicas do Regenerai Terra, né, que é um dos nossos projetos. E minha mãe sempre foi uma médium de incorporação, né, canalizadora, muito ostensiva também. Minha avó, minha família toda é de mulheres médiums, mulheres muito espiritualizadas. E o meu pai, ele acompanhava, né, todo aquele processo ali de família. E quando minha mãe engravidou, meu avô chegou para ela e disse assim, olha, você vai ter uma filha muito especial e tal. Minha mãe com 19 anos, né, acreditou que eu ia ser muito especial. E aí ela queria que meu nome fosse Emmanuel, o nome do mentor do Chico Xavier. E a maioria das mulheres grávidas, elas têm preferência no passe, que é como se fosse o reiki, né, de uma energização, mas um pouco mais leve do que o reiki. Porque o reiki tem o nível 1, nível 2, nível 3, né? Hoje minha mãe é reikiana também. Só que naquela época ela dizia assim, olha, as pessoas diziam
que eu ia engravidar de uma pessoa muito especial, era um espírito muito especial, que ia ter uma missão muito importante. E minha mãe chegou até a passar mal na casa de uma amiga dela que era esotérica, que se chamava Canta na época. Minha mãe até hoje conta essa história, né? E ela começou a me sentir na barriga. E a Canta olhou para minha mãe e disse assim: não vai ser homem, vai ser mulher. Vai ser Emanuela. Não vai ser Emmanuel, né? E aí a minha mãe ficou assim com aquela decepção, né? Porque família militar é bastante machista, né? Então, assim, ter um primeiro filho homem para minha mãe era uma segurança para ela, né? Uma segurança de se acontecer algo com meu pai, como ela não trabalhava, tinha que ter um filho homem. E aí meu pai ficou super feliz, porque ele disse: ai, que bom que é mulher, porque o pai geralmente quer uma filha mulher. E aí ele começou a ir mais para o centro espírita, né? Meu pai começou a acompanhar mais. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos e ela parou de dar passe algumas vezes e fazer o trabalho espiritual porque ela sentia muita energia quando ela estava grávida de mim. Isso também aconteceu comigo, quando eu fiz meu pré-natal espiritual com meu filho, Estevão. Eu estava dando passe e o dirigente da mesa mediúnica, né, disse assim: olha, você pode continuar dando passe, não tem problema nenhum. Se você não passar bem, não aguentar ficar em pé com barrigão, aí você se retira. E o Estevão, meu filho, ele nasceu super sensível. Às vezes ele olha para mim e fala assim: mãe, tem um espírito muito feio junto com você, acho bom a senhora rezar. Aí disse assim: meu filho, é porque eu trabalho com muita gente, então a gente acaba às vezes atendendo muitas pessoas, aí vem alguns espíritos junto para nossa casa, né? Aí eu dizia: obrigada filhinho, porque realmente esse pré-natal espiritual ajuda a conexão da mãe com o filho, né? E eu sentia muito conexão quando eu estava gestante, na experiência assim, materna mediúnica, porque muitas mulheres ficavam me olhando demais. E aí eu nem sabia se era menino ou menina que eu estava esperando na época, porque 5 semanas às vezes não dá para ver. E o Estevão fechou as perninhas. Aí todo mundo dizia que era menina, mas eu sentia que era menino. Mas eu estava tão confusa assim com as pessoas dizendo, e eu sou muito auditiva, que aí eu fiz o primeiro enxoval do meu filho todo cor-de-rosa. E o nome dele ia ser Abigail, ele morre de rir até hoje. Ele: mamãe, você chegou a comprar meu enxoval cor-de-rosa. Eu falei: meu filho, seu enxoval ia ser marrom com rosa. Aí ele fala muito sobre isso. Ele fala: mamãe, eu sinto os espíritos, mas às vezes eu escuto tudo junto. O espírito do bem e o espírito do mal. Aí eu falei: e qual dos dois você vai fortalecer? Porque se você quer me desobedecer, você escuta o do mal. Porque, na verdade, o do mal faz o que você quer. Mas, às vezes, você tem que fazer o que não é o que você quer. Isso é aquilo que é o correto ser feito. Então, eu acho que o pré-natal espiritual é isso. É você ter mais consciência da espiritualidade do seu filho. Inclusive, eu escrevo sobre isso no livro Planeta Yas, que lá em Yas, as mães, elas fazem todo um planejamento reencarnatório espiritual, né, com essa coisa da maternidade da mulher que a Rosângela estava falando aqui, de resgate do feminino. Tanto é que a Laura, que é a nossa mentora familiar e companheira do Luiz Afonso, porque o Luiz Afonso, ele progrediu, né? Ele deixou de ser meu protetor espiritual para ser protetor do projeto. E hoje ele, inclusive, saiu da faixa de Gaza como médico e ele está trabalhando temporariamente ali perto da Ucrânia, treinando os seus alunos de medicina. E hoje ele falou assim: hoje eu vou estar com vocês lá no programa. Ele está aqui? Hoje ele está aqui. Que bom. E ele falou assim: eu vou estar com vocês porque eles vão precisar da minha energia. E eu nem sabia que o Alê estava doente. Olha só, né? Eu notei assim o guru meio tristinho. Aí eu falei: oh, meu Deus, Terminator, que saudade, Terminator. Então foi isso, o médico tá aqui, né? Tá mandando emanações para ele. Escutem as músicas mediúnicas, né? Muito bom. Eu queria perguntar aqui para Emanuela, aqui, ó, que eu tô vendo aqui, então, pra galera entender, ó, Planeta Yas, a história de uma das humanidades exiladas que habitaram a Terra. Que habitam a Terra, é verdade.
Então, todo mundo conhece os Exilados de Capela, teve aqui. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Só para fazer um paralelo ou não. Assim, para o pessoal entender a história, porque o planeta Yas, que eu saiba, deve ter pouquíssima literatura sobre ele. Na verdade, essa é a primeira. Então, zero quase. Eu tô com um filho único aqui. Inédito. Então, eu queria que você contasse coisas que... Eu tô vendo aqui muitas coisas, como que nascem as pessoas, e é bem interessante esse livro aqui, né? E se a gente consegue identificar... Eu tô parecendo Shermineto, fazendo 10 perguntas em uma só. Como que a gente conta um pouco desse planeta e como é que a gente poderia identificar uma pessoa de Yas aqui na Terra? Assim, você consegue falar, irmãozinho, você tá aqui, você tem essas... Não, nem sempre, porque, por exemplo, eu sou Yásica encarnada na minha 9ª encarnação aqui. Então eu tive 8 encarnações antes dessa atual, de Emanuela. Na Terra? Na Terra. 8 na Terra. 8 na Terra. E o resto em Yas. Exatamente. Aí, quantas eu tive em Yas, eu não sei. Só Deus sabe. Mas sei que a minha última encarnação em Yas me chamava Yeshla. E eu tinha uma vida bem desregrada. E eu tive que vir para a Terra exilada e resgatar muitas coisas erradas que eu tinha feito lá. Porque eu era a gêmea amada da situação, né? Você tocava o terror lá. Eu era uma mistura de Amy Winehouse, sabe? Com... A minha aparência me lembrava muito, assim, quando eu terminei de escrever o livro, né? Que eles foram me mostrar, olha o que você fez. Eu tive acesso à minha figura, isso. Que até parece um pouco, porque eu tinha a bochecha, assim, muito parecendo da Malévola. Aquela bochecha bem desenhada. E depois eu vi que você realmente desenhou algo parecido. E eu tinha o cabelo muito vermelho. E eu falei assim, nossa, que cabelo lindo. Eu era uma mulher, assim, muito bonita naquela encarnação. Né? Na faixa etária que eu tenho hoje, eu tinha um corpo muito mais definido do que eu tenho hoje. Aqui na Terra eu sou mais largadinha, assim, vou pra academia um dia assim, 2 não, né? Aquela coisa toda. Mas lá, realmente, eu tinha bastante inteligência. Pode mostrar aqui, né, Cezão? Vou mostrar aqui que é melhor. Mas pra ela ver se... Qual que é? Só para o pessoal ter uma ideia. Do cabelo foi esse mesmo cabelo aqui vermelho. Que eu tinha. Estamos com o livro Aliens Entre Nós, do querido Henry Lodakos, que está substituindo o Ale Duente. E eu falei, aqui. Nossa, eu era assim. Meu corpo físico lá era assim. Era igual. Olha, que legal. Era desse mesmo tom. Vou mostrar aqui na câmera. Pode continuar falando que a gente vai mostrando as imagens, ó. Eu tinha um nariz fino e muita bochecha, né? Aquela bochecha da Malévola. Mas a pele era normal, era uma pele humana, normal. Né? Não era uma pele assim que para nós seria extraterrestre. Para eles, nós somos extra-iásicos. Né? Para começar, é por aí. E eles também tinham contatos físicos com seres extra-iásicos. E isso já na regeneração espiritual deles. Porque eles passaram também por um período de 4 grandes guerras mundiais. Eles passaram por um período assim de muita devassidão. O nióbio levou, que é um metal, inclusive tem aqui no Brasil, na Amazônia, foi um metal com muita abundância lá nas grutas deles, na terra deles. Lá. E eles chegaram a destruir cachoeiras, destruir uma beleza natural, porque é um planeta rochoso, igual o nosso. Eles destruíram grande parte do planeta deles por riquezas materiais. Entende? Então, assim, eles não tinham dinheiro, não era o capitalismo que eles tinham lá, mas era um sistema bastante industrializado, em que aqueles que tinham mais recursos materiais também se sobressaíam muito. Então, era bem parecido com o capitalismo de hoje. E durante esse período das minhas 8 encarnações aqui, Luiz Afonso me disse que eles já evoluíram bastante nesses últimos 12 mil anos, né, que eu estou aqui exilada. E quando eu lembrei disso, quando eu fui para um centro espírita específico que trabalhava com essa questão de terapias de vidas passadas, eu fui me curar dessa síndrome do pânico, eu fui entender por que eu tinha, né, meu coração disparava assim, do nada. Eu estava dirigindo,
né, a 80 km por hora, 60 km por hora, e de repente meu coração disparava do nada. E Luiz Afonso foi me tratando, né, com a sabedoria de médico e a bondade de uma enfermeira, porque tinha momentos que ele dizia assim, vai tomar o seu remédio. Não adianta você querer que só eu te cure. Claro. Não adianta você querer só que, né, a nave iásica chegue aqui, leve o seu espírito, perispírito, faça toda uma cirurgia, faça você lembrar, esquecer dores e traumas, se você não faz o tratamento médico. O neurológico tinha que fazer. E aí eu tomei um tal de Pondera por 19 meses. Fiquei ponderada até um certo momento. Aí depois eu comecei a gastar demais. Assim, meu superego ficou meio frouxo. Aí eu falei com a minha psiquiatra, eu acho que isso aqui não vai dar certo. A minha conta não tá batendo no final do mês, então a senhora tem que me ajudar. E aí quando ela fez esse processo de desmame da medicação, e eu sou especializada em prevenção ao uso de drogas, então eu sabia que era importante o desmame. E eu sabia que teria uma síndrome de abstinência da medicação. E aí todo o meu conhecimento de professora do FNDE, que eu tinha bolsa de pesquisa na UNB e tudo mais, eu tive que usar na prática de controlar um corpo físico, humano, frágil, e um cérebro muito cheio de informações. Então eu percebi que eu tinha que ter algo que me acalmasse. E aí foi o momento que os espíritos disseram, a gente já mandou o remédio para você há muito tempo. E aí foi que veio aquela sacada, né? Poxa, então eles botam alguma coisa nessa música que vai me equilibrar. E aí os espíritos disseram assim, quando você começar a cantar e se conectar com a música, se conectar com as energias do bem de forma espontânea, porque no começo eu fazia para agradar o Afonso, porque eu me sentia na obrigação de devolver para ele o que ele fez por mim. Ele me curou com uma criança de 2 anos, eu estava também em processo de divórcio, igual a Rosângela. Meu primeiro marido, ele não aceitava que eu cantasse em casa. Então foi um conflito bem complicado, porque ele me conheceu violeira, tocando para 200 meninos em retiro espiritual, espírita, né? De retiro de carnaval de 4 dias, eu dormia no chão, né? Era aquela badalação toda. E aí quando eu casei, você vai ficar aqui no meu cabresto, né? Eu quero que você faça janta, arroz, feijão e carne. E eu sou vegetariana desde os 18 anos. Aí eu fiquei assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Então a gente discutia muito, o Luiz Afonso assistia aquilo ali e ele muitas vezes não falava nada, mas ele se sentava, botava as 2 mãos dele assim, enterradas na cabeça, o cotovelo no joelho, e eu dizia, não vai dar certo, né, Luiz Afonso? E ele não queria se meter na minha vida pessoal, né? Porque ele era meu protetor, mas ele não tinha que ser meu pai. E você sabe, né, dizer como que é a aparência dele? Ele é muito branco. Dele? Ele é iásico, né? Andromedano. É da galáxia de Andrômeda. Isso. Porque o planeta Iás fica muito próximo ao centro de Andrômeda. Então lá tem espíritos que estão na 18ª dimensão. Eles são muito evoluídos, muito mesmo. Que nem precisam de uma forma física. Eles adotam uma forma física para te agradar. O que vai te agradar, né? E Luiz Afonso disse assim, não, como eu nasci francês, porque ele encarnou na mesma época de Kardec, ele teve uma encarnação aqui. Eu precisei de 8, né? Ele só precisou de uma. E ele ainda veio em missão, eu vim exilada. Então existem situações diferentes, né? Só que a maioria dos iásicos exilados tinha um perfil meio Yeshla, assim, de não aceitarem muitas regras. Eu tenho muita dificuldade, assim, de ter chefe, né? Uma pessoa em cima de mim, me pressionando, dizendo o que eu tenho que fazer, que eu tenho que deixar de fazer. E aí, assim, eu tive que fazer muitos tratamentos para entender que a autoridade é importante. Né? Não é porque nós temos milênios de experiência em outro mundo que você não vai entender que seu pai e sua mãe têm uma autoridade sobre você. Né? E quando eu fiz constelação familiar foi quando a ficha caiu. Né, a minha alma se encontrou nas terapias, que eu pensei assim, não, eu tenho que respeitar, porque é uma responsabilidade dessa pessoa comigo, né, seja profissionalmente ou seja na família. Mas eu botava meus pais para sentar no sofá e me explicar por que não.
Por que meu irmão chega às 6 da manhã da balada e eu tenho que voltar meia-noite? Meus colegas estão me chamando de Cinderela da meia-noite. Então, entende o que eu passei? Eu passei por isso aos 14 anos, aos 16. Aí meu pai dizia, porque você é menor de idade, quem vai se responsabilizar por você sou eu. E você engravida, o seu irmão não. Eu tinha todo esse processo de pai que meus pais ficavam muito chocados, porque os pais deles não conversavam com eles. E aí eu me sentia, assim, muito fora da curva dentro da minha família. Então, assim, eu amava minha família porque eu sentia muita falta de uma família. Depois eu fui entender que já fui órfã, né? Então, assim, eu fui muito apegada a meu pai, minha mãe, meus irmãos, aquela coisa. Eu gostava de estar com eles muitos anos. Fiquei 21 anos na casa dos meus pais. Eu acho que é muito, né? Para a média do Brasil. Estudava a minha irmãzinha lá, desenhando nas minhas apostilas de pedagogia da UFPA e depois da UFPR. E eu sempre gostei muito de estudar, mas não nasci gostando de estudo, porque os iásicos, eles não precisam se esforçar muito para fazer as coisas acontecerem. Eles são muito mentais. Então você vai reconhecer sempre um iásico por ele querer um poder, porque ele é muito autoconfiante naquele poder. Então, às vezes você tem um amigo iásico, aquela pessoa que tem uma ambição de vida. Muito dificilmente você vai encontrar um iásico que quer só ficar na rede tocando violão, olhando o céu azul de nuvens brancas. O iásico é aquela pessoa assim que ele tem ambição. É muito normal dele, né? E outra questão é que os iásicos não aceitam muito bem religiões que são muito ritualísticas. Então, esse foi o momento mais crítico de resgate dos iásicos aqui na Terra, porque a maioria enveredou só para a ciência. Razão, ciência, razão, ciência, razão, ciência. E aí, quando o Cristo veio e disse assim, vocês estão aqui para evoluir espiritualmente, né? E Eshla tinha tudo, era muito inteligente, mas não tinha nada de espiritualidade. Fazia coisas assim, de forma muito inconsequente. E quando eu vi aquela encarnação de Eshla, eu falei, ainda bem que eu evoluí. Porque ser exilada de novo, sofrer um resílio, é muito dolorido. E quando eu lembrei dessa situação de exílio e fiz todo esse tratamento, eu chorei 40 dias. Sabe, você está lavando louça e de repente você chora? Você vai tomar banho e de repente você chora? Você está no trabalho e de repente você chora e você diz que está com dor de barriga? Eu mentia para os chefes. Porque como é que eu ia explicar para eles que eu estava num processo de autoconhecimento tão profundo, igual a Rosângela passou lá na Chapada, que só eu e Deus e meus protetores espirituais iam entender. Então, assim, eu não tinha com quem conversar sobre isso. Sim. E isso me fez fazer um projeto novo também, que agora é o projeto de neurodesenvolvimento. Eu falei assim, eu tenho que achar psicólogos, terapeutas, pessoas como a Rosângela, que eu possa indicar para os meus pacientes que são espiritualizados. Eu diga para eles, vocês podem conversar sobre o que vocês quiserem com o seu terapeuta. Porque não adiantava pagar. Né? Não adiantava você ter só o plano de saúde, você pagar particular, se o seu terapeuta tem aquele limite. Que você não pode falar de canalização, você não pode falar de outro planeta, você não pode... Entende como isso é ruim? Pode falar de abdução. Não pode, isso. Né? Porque existe muita neura, muita coisa. E Luiz Afonso me fez ver isso. Ele falou assim, olha, eu tive uma encarnação pobre, que foi o nome dele aqui na Terra, foi Luiz Afonso Cagner. Ele tem livros lá na França. E alguns livros foram queimados na Santa Inquisição, infelizmente. Não temos todos os livros de Afonso. Só que ele esqueceu quem ele era, claro, quando ele encarnou aqui. E ele não considerou o princípio da reencarnação. Aí quando ele desencarnou, que ele falou assim, ai, não acredito que eu não fiz essa parte. Ficou faltando um pedacinho da minha missão. E desde... de 1850, quando o Espiritismo veio, ele veio também para os iásicos. Ele veio para os capelinos, ele veio para os pleiadianos, mas ele também veio para os iásicos. Porque os iásicos, por serem muito racionais, eles precisavam de algo que fosse religião, ciência e filosofia, porque eles iam questionar aquilo ali. Aí por isso que o Cristo falou há mais de 2000 anos, eu vos mandarei outro Consolador. Porque naquela época já tinham muitos iásicos fariseus inteligentíssimos, pessoas ricas, porque o iásico sabe fazer dinheiro. Qualquer lugar que ele for, qualquer encarnação que ele tiver, ele vai saber sobreviver.
Ele vai saber sobreviver no deserto, porque passou por 4 grandes guerras. Ele vai saber sobreviver no meio da guerra lá da Ucrânia, da Rússia, né, do Hamas. Então, os iásicos, eles aparentemente são bobinhos. São aqueles amigos que você vai dizer assim, fala sério que tu vai fazer física na USP, aqui de São Paulo. E aí o cara vai e passa em primeiro lugar. Você saberia dizer quantos iásicos tem no planeta Terra? Existe Olha, tem bastante. Dos exilados, eu acredito que tem em torno de 2 milhões espalhados. Nossa, é bastante, hein? Uhum. Na Terra? Na Terra hoje. Espalhado pelo mundão aí afora. Que nem sabem que são iásicos, que estão encarnados, né? Agora, os missionários sabem. Porque os missionários, eles já cumpriram, né? Os que estão aqui e já cumpriram todos os seus karmas, eles já têm mais consciência. Uhum. E os que estão na colônia da regeneração, né, que estão entre... Então, muita gente que foi lendo o livro do Planeta Iás me mandava WhatsApp, direct no Instagram e dizia assim, eu acho que eu vim de outro mundo, eu estou me sentindo muito afinizada com esse livro, né? Eu tenho um amigo meu chamado Francis, que é um dos colaboradores primários assim, do projeto, que quando eu lancei Planeta Iás 2, que o José Luiz falou assim, que tal você aprofundar um pouquinho mais, porque você foi um pouco superficial no livro Planeta Iás 1. Aí eu falei assim, olha, não é que eu seja superficial, eu não sou ufóloga, eu sou pedagoga, fui me especializando depois em prevenção de drogas, tecnologias, eu tinha algumas especializações, né? Sou assistente social também, minha carreira é da assistência social em Brasília. Então, eu entendia muito de espiritualidade, mas eu não entendia nada de ufologia. Então, quando eu fui escrever esse livro, eu dizia para os espíritos, olha, vocês que mandam. Vocês me contem a história, porque agora eu tenho que mandar para impressão. Foi para a revisão da empresa, né? Eles fizeram todo aquele trabalho, mas a responsabilidade também é de vocês. Aí eles disseram, a gente só pode revelar isso até agora. Aí depois da pandemia, que muita gente quebrantou o coração, muita gente foi considerando a hipótese da abdução, né? Desse desdobramento, que eu viajei 3 vezes para o Planeta Iás. Então, além dessa reativação da memória da Yeshla, que foi muito delicada, porque Afonso falou assim, a gente vai reativar toda a memória da Yeshla. Então, isso é um grande risco também, porque os defeitos da Yeshla também vão vir. E aí você vai precisar de tratamento, você vai ter que acolher essa personalidade dentro de você, que você tinha esquecido. Aí eu pensei, ainda bem que eu já tenho mais de 35 anos, né? Meu cérebro está rígido. Estudei neuropsicopedagogia, então eu sabia quantas minhas sinapses neurais não iam mais... Tudo aquilo que a espiritualidade ficou anos formando na minha mente, de princípios, de honestidade, de fazer o bem, de ser uma pessoa mais assistencial, não ia se perder abrindo essa personalidade da Yeshla. Então eu fiquei bem segura nesse sentido. E Afonso também. Ele falou, não, depois dos 32 anos, estava lá no meu mapa astral, a minha face, né, geminiana, na casa 11, no sol lá, tudo direitinho. Ele falou assim, vai dar certo, porque tudo que você fizer, você vai ser vista. Né? Quem tem gêmeos e o sol na casa 11 sabe como é que é o negócio. Se você faz algo de ruim, uma coisinha pequena, tipo, perdeu a paciência com o paciente, vira um negócio, né? Todo mundo sabe. Então, eu sempre me senti num reality show nesse sentido. E não sou a única iásica nessa situação, né? Reencarnada aqui na Terra. Tem outros iásicos que estão assumindo alta responsabilidade no governo, porque eles têm estrutura para isso. Os iásicos, eles têm alguns perfis parecidos com japoneses. Então, muitos homens iásicos e mulheres iásicas, por serem muito inteligentes e muito racionais, eles geralmente não fazem só uma graduaçãozinha. Né? Às vezes fazem um mestrado, um doutorado, publica não sei quantos livros. Então, sempre vão ser pessoas que vão se aprofundar no conhecimento. Porque, para eles, conhecimento é uma coisa, assim, muito natural. E quando eu fui desdobrada
pro Planeta Yas recentemente, eu achei assim lindo o centro de Alfaiasca, como se fosse a Nova York do Planeta Yas. Falar disso já. Né? Vou contar com mais detalhes. Que aí falava que assim, o centro da cidade era uma universidade de livros imensos, né? Mas aí depois eu aprofundo mais. Muito bem. Eu fiquei curioso só com uma parte que você falou de Nióbio, né? E na minha cabeça veio a imagem do Enéas. Ele devia ser desse planeta, né? Enéas provavelmente era Enéas era um iásico. iásico, porque ele era sedento pelo Nióbio. Ele falava isso demais, eu lembro. Tinha vários bem diplomas disso. também, então tá casando. Não é? Exatamente. Ele era inteligentíssimo. Enéas Não era Carneiro. acomodado, né? Não era uma pessoa acomodada. Verdade. Boa. Ó, o nióbio era um dos metais mais caros de Yas para uma espécie de escambo, que nós falaríamos assim aqui na Terra. Então, por exemplo, você ter 5 quilos, 5 quilos de nióbio, você comprava o direito de morar onde você quisesse, em Alfaias. Negociação grande. Então, todo mundo queria trabalhar nas minerações. O Estado patrocinava isso. E eu lembro que Afonso, por ter ficado órfão junto comigo, para a gente sobreviver, ele foi para uma das minas, escavar nióbio. Só que o problema foi o limite, né? Imagina você trabalhar até a exaustão do seu corpo físico, terminar com grande parte das cachoeiras, das montanhas, as árvores. Hoje o planeta Yas tem pouquíssimas árvores, quase não tem árvore mais. E a vegetação virou um musguinho, assim, um musguinho verde claro, que quando eu fui lá a última vez com o Shelton, eu falei pro Shelton, meu Deus, o que aconteceu com os animais e a flora desse planeta? Né? Então, assim, a gente tem que entender que a nossa ganância tem consequência. Né? Muito bacana, um assunto quase zero de pesquisas. Se você colocar, acho que no Google não deve ter nada disso. Deve ter esse livro e olhe lá. Vamos lá, minha querida Emanuela, continue a sua história maravilhosa. Bem, pegando o gancho aqui da minha amiga Rosângela, essa questão de você aceitar a dor e se desprender da dor. Né? Eu acho que muitos iásicos e muitos seres exilados na Terra hoje, encarnados hoje, tem muita depressão, tem muita síndrome do pânico, tem muita doença mental, porque agora é o momento, sabe, Guru? Agora é aquele momento assim de ou vocês melhoram ou vocês vão embora. Porque voltar para Yas tem que ter melhorado muito. E como é que vocês chegaram aqui? Nós chegamos aqui por meio de uma conexão astral que parecia um cometa. E essa energia do cometa era tão densa e estava vindo para a Terra com tudo. Por volta de 1260 a.C., muitos iásicos tiveram a sua primeira encarnação aqui. 1260? Isso, antes de Cristo. Seria ou 12 mil. Os 12.000 anos eles ficaram na parte do penumbral. Aí o que Luiz Afonso conta? A maioria não queria encarnar. A maioria ficou igual criancinha de birra, dizendo, eu não quero ir para esse planeta primitivo horroroso que não tem shopping center, não tem tablet, não tem internet, não tem nada. Então imaginam como é que a gente se sentiu, né? Nas minhas memórias espirituais eu lembro assim, de muita revolta. Então foram muitos e muitos anos de revolta e toda vez que os iásicos tinham que encarnar, eles sabotavam a encarnação deles, aqueles abortos espontâneos era direto, às vezes matavam as próprias mães com tanta revolta que eles tinham. Foi um processo assim de muita obsessão, né? Eles ficavam obsediando muito as pessoas que estavam encarnando na Terra. Então, por exemplo, se um iásico encarnava, eles ficavam obsediando para o autoextermínio daquele iásico e faziam um motim contra a encarnação. Então, Luiz Afonso escreve sobre isso, que foi um problema energético muito complicado. E com o tempo, né, a Legião de Maria, que é o que a gente escreve nesse primeiro livro, que foi o autorizado pela espiritualidade superior, assim como Ismael, né, que já estava acompanhando por muito tempo, eles disseram assim, olha, que tal vocês encarnarem com privilégios?
vocês não vão encarnar de qualquer jeito não, vocês vão ter confortinho. Aí alguns vieram gregos, alguns vieram romanos, mas o que eles inventaram logo? Guerra. Inventaram logo um jeito de dominar o povo do lado, né? Então, assim, começaram a ter muitas conexões com os capelinos. Então, Luiz Afonso, ele conta essa mescla pleiadianos, capelinos e ásicos, criando uma afinidade e levando os pobres dos terráqueos a guerrear também. Né? Aquela coisa de importante é a beleza, é o status, é o dinheiro, é a terceira dimensão, porque eles já vieram dessa energia. Então, quando eles começaram a travar a primeira guerra de Esparta, inclusive eu estava encarnada naquela época. Guerras do Peloponeso? E nessa primeira encarnação, eles disseram assim, não, como mulher você complicou muito lá, como Yeshla, então dessa vez você vai encarnar como homem. E para mim foi uma grande surpresa, né? Eu vim de uma família toda cristãzinha, espírita, né? Evangelho no lago, minha fluidificada, aquela coisa toda. E de repente Luiz Afonso falou assim, pare de falar mal dos homens, você já encarnou homem? Aí foi um choque emocional para mim, né? Como assim encarnei homem? E aí ele explica, né, como é que foi aquela minha encarnação. Eu fiz hipnoterapia, né, para conseguir me desprender da dor do exílio. Então, assim, eu fui lá nas minhas 10 consciências, né, limpar tudo aquilo ali, de uma terapeuta muito bacana lá em Brasília também. E depois que eu fui nessa profundidade, que eu falei assim, agora eu tô pronta para clinicar. Porque a gente só pode cuidar do outro quando a gente já cuidou da gente. Né? E a gente está sempre se cuidando, mas pelo menos limpar, fazer aquela faxina de que boa, como diz as diaristas, né? Aquela faxina mesmo na nossa alma é um processo de cura constante. E né? por que você voltou lá para visitar? Conta como é que foi essa visita, como que era a nave, como que... É a visita para o planeta Yas, eu fui para escrever o livro e também para me curar. Então foi um processo duplo, sabe? Que eu precisava rever a minha família espiritual que estava lá, porque os meus pais, meus antigos pais que tinham falecido e que eu fiquei muito revoltada, né? E virei uma Amy Winehouse da vida, me droguei, né? E fiz muitas besteiras. Os meus pais estavam lá dizendo, você não se espiritualizou porque você não quis, você sabia que existia vida após a morte. Os iásicos tinham consciência reencarnacionista, sabiam que tinham o desprendimento físico, mas eu não me importava com esse tipo de verdade, como muita gente hoje, né? Às vezes tem acesso à informação, tem acesso à Bíblia, tem acesso aos elementais, tem acesso a muitas coisas aqui na Terra que já existe muito conhecimento na internet hoje. Qualquer assunto que você colocar no YouTube hoje tem alguma informação, né? E eu simplesmente negligenciei isso. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi abraçar os meus pais. Foi voltar lá e dizer assim, muito obrigada, porque vocês me deram a semente. Só que ela não germinou no tempo certo, né? Demorou 12 mil anos. Um atraso. Estou na 9ª encarnação aqui, né? Com muita rebeldia. Mas depois que eu aceitei encarnar, depois que eu aceitei resgatar os meus débitos, né? Que eu aceitei ter essa encarnação como homem, que foi destruição. Depois eu tive várias encarnações como mulher, inclusive escrava. Eu fui escrava na Grécia, eu fui escrava no Egito, eu fui escrava em Roma. Então, assim, foram vários processos de resgate. Porque o mal que eu tinha feito aos outros, eu tinha que sentir na pele. E a minha culpa era tão grande, né? Que eu pensei assim, eu vou encarnar, só que eu não quero ficar com muitos iásicos me obsediando, não. Eu quero ficar perto de outros terráqueos, né? Ficar perto de outras pessoas. E em alguns momentos a revolta volta, né? Por isso que o nome é revolta, né? Vai voltando aquele sentimento, você vai remoendo aquilo ali, aquela raiva. E quando eu fiz esse processo de viagem para Yas, a minha mãe espiritual, né? Ela chega perto de mim e fala assim, Deus está pedindo para você perdoá-lo. Aí eu não entendi muito essa frase, né? Como é que a gente perdoa Deus? É a gente que tem que pedir perdão para Deus, né? E não Deus pedir perdão para a gente. Ela disse assim, não. A mãe
criadora, porque Deus não é só homem, né? É uma energia mãe, uma energia criadora, ela está pedindo para você, no fundo lá das suas entranhas femininas, né, perdoar. Porque a mãe criadora não queria exilar ninguém. Mas vocês não se afinizaram mais com a energia do planeta. E é isso que vai acontecer com a Terra também. E nós temos prazo para isso. O complicado é isso, né? Já está morrendo muita gente. Com a Covid veio uma nave espacial cinza, que era a coisa mais linda. Ela era do tamanho do Mané Garrincha lá de Brasília. Era um negócio imenso. Eu fazia trabalhos de desobsessão em casa com meu marido, Bruno, que está aqui no estúdio, nos bastidores. E ele dizia assim, você está vendo a nave? Eu disse, estou vendo. E tem muita gente morrendo de Covid, né? Eu falei, sim. E tem gente que está sendo exilada? Sim, de todas as constelações que você imaginar. Tinha gente de Sírios sendo mandada embora, tinha gente de Capela, tinha gente de Iás também sendo reexilada. Muitas pessoas indo, e aquele desespero, aquela energia ruim, né, de 2021, 2022, que ninguém quer nem lembrar. E a gente fazendo muito trabalho de desobsessão em casa. Até que chegou um momento que alguns espíritos que não queriam partir e que iriam prejudicar o projeto, começaram a fazer obsessões coletivas. Então, eles começaram a atacar ambientes de trabalho, para as pessoas ficarem loucas, irritadas, convivendo mal. Eles começaram a fazer obsessões em condomínios, né, para as pessoas terem vizinhos assim insuportáveis, aqueles vizinhos que botam um som altíssimo para você não dormir no domingo de manhã, né, ou bota a máquina de lavar roupa com o menino gritando. Então eles começaram a provocar desavenças por todo o planeta. Só que eram espíritos que não queriam ser exilados. E quando essas naves começaram a chegar, né, muito iluminadas, elas simplesmente magnetizavam. Esses espíritos passavam por alguns processos de desprendimento do perispírito e eles eram levados como ovoidezinhos, assim. Tchu, você viu? Tchu, tchu. Era. Não só uma, mas várias, né? Mas essa nave mãe, né? Essa nave que no início da Covid levou muita gente, foram tipo 10 mil, 20 mil pessoas de uma vez, do planeta inteiro. Eu falei assim, para onde que eles estão indo? E Afonso dizia assim, olha, a passagem é longa, eles vão ter várias passagens, então alguns vão ter o mérito de ir para um planeta de provas e expiações de novo, recomeçar. Aí talvez recomece lá de uma Grécia antiga da vida, né? De um planeta assim que vai ter esse convívio mais com sentimento, mais com amor e menos com tecnologia, menos com racionalidade. Tem pessoas que vão precisar reencarnar em mundos primitivos, porque o espírito não retrograde, né? A gente não vai deixar de ser humanoide para ser uma outra espécie, mas se você vai se brutalizando com atitudes psicopatas, né? Principalmente aqueles que exterminaram outras nações, esses aí já não vai ter muito tempo aqui. Então tem muitos espíritos que se arrependeram. E o arrependimento verdadeiro para a espiritualidade é algo muito importante. Então tem uma legião que estava com Hitler que disse assim, a gente aceita encarnar no Brasil, encarnar em outros países com deficiência mental. Então essa parte da racionalidade a gente não vai usar, porque a gente quer absorver o amor. A gente quer absorver outra coisa. Então por isso que hoje nós temos tantas crianças autistas. Por isso que hoje nós temos tantas crianças com TDAH. Né? Inclusive, eu tive um pré-diagnóstico de TDAH e eu falei para o Luiz Afonso, por que eu sou tão desatenta? Tem hora que eu quero ter foco nas coisas, mas eu sou impulsiva, desatenta e eu queria um remédio para resolver isso. Aí ele falou assim, olha, o TDAH ele está vindo com muitos espíritos, sejam iásicos, terrenos ou de outros orbes, porque são espíritos com comprometimento na atenção. Se aproveitaram da desatenção dos outros, principalmente para furtar. Aí eu falei, por isso então que tem tanto, né?
Porque é um dos maiores defeitos humanos, a gente sempre cobiça as coisas dos outros. Né? Então, aqueles que são muito reincidentes nesse defeito, e era o caso de Yeshla, ela se envolveu com muitas corrupções, políticas inclusive. Aí eu falei assim, tá, então meu último resgate é ter um TDAHzinho aí desatento, ralando carro, batendo carro de vez em quando, né? Ele falou assim, agradeça. Porque Jesus disse na Bíblia, bem-aventurados os aflitos. Porque se você hoje está aflito, se você hoje tem um problema, se você hoje tem como se arrepender e fazer uma atitude nova, é melhor você levar a bronca, é melhor você adoecer e você se tratar do que você ser o causador da doença, você gerar o problema no outro. Porque aí você vai gerar karma, você vai gerar uma energia ruim. Então, esses espíritos, eles sempre, né, os iásicos e os pleiadianos, inclusive a gente fala muito deles no planeta Iás 2, que é a regeneração da Terra. E nós só temos o e-book desse livro. Infelizmente, a gente não tem o livro físico aqui para mostrar. E a regeneração da Terra, ela está prevista até 2500. Então, a gente tem que começar essa regeneração em 2500 e terminar essa regeneração em 3000. A gente tem prazo. E tem muita gente que está aí, né, se preocupando com, né, com eu, com o ego, só com os bens materiais, assim, eles são importantes. Então, é esse o nosso recado aqui como projeto, né? Os bens materiais são importantes, mas eles não podem ser mais importantes do que o amor da família, do que a amizade, do que o companheirismo, do que a compreensão do colega de trabalho. Né? Esses dias eu escutei de uma pessoa do meu trabalho dizendo assim, você não é nada profissional. Você quer atender as pessoas de uma forma muito diferente. E isso está dando problema aqui na equipe. Aí eu falei assim, então se eu estou dando problema na equipe, eu vou pedir para me retirar e trabalhar em outro setor, já que eu sou servidora pública. Porque a partir do momento que eu trato o ser humano sem ser humano, eu estou sendo desumana. Então, é isso que os iásicos missionários, eles vêm falar pra gente. A partir do momento que você tem que ser o vendedor, né? E você vai descartar o sentimento do seu cliente, a partir do momento que você vai ser o entrevistador e você vai descartar o sentimento, né, daquela pessoa, vai só usar para mídia, para isso, para aquilo, e você não vai considerar os sentimentos e a humanidade do outro, você está se comprometendo. E esse compromisso está gravado, porque, gente, aquele filme do nosso lado, Wagner de Assis, que veio aqui falar com vocês, é só um aperitivo do que acontece no mundo espiritual. E a gente aprofunda mais no segundo e-book. A gente fala muito sobre as colônias espirituais, que são neurodivergentes. Está disponível o e-book para quem quiser? Sim, a gente está fazendo uma última atualização para liberar, mas quem quiser começar a ler o Planeta Iás 1, depois a gente vai liberar o Planeta Iás 2. Inclusive eu vou mandar para vocês de presente online, porque tem algumas atualizações que, como eu tinha digitado pela primeira vez em 2020, nós já estamos em 2024. Então algumas coisas melhoraram muito. Inclusive a própria médica escreveu, né? Porque eu me especializei mais, eu estudei mais, eu tenho uma noção melhor hoje de muitas coisas do que eu escrevi naquela época. A gente tem que evoluir, né, Guru? Claro, sim. Belíssimos relatos. Eu queria... Assim, o assunto, claro, aqui é quase 100% sobre ufologia, meu querido Henri Dacos. Eu queria perguntar para a Emanuela uma coisa que me veio aqui, que ela falou um pedaço que você estava falando sobre mediunidade e tal, aí a gente falou um pouquinho do Ale, o Ale tá dodói, lá com dengue, ele vai se recuperar. Eu queria aproveitar que eu estou aqui com uma médium, se você queria falar alguma coisa, que me ocorreu isso, assim, de repente, você falou que viu alguma coisa aqui no estúdio, se você quiser falar pro Henri Dacos, pro Guru, alguma coisa, eu não sei, eu senti esse chamado aqui agora. Bem, eu sou uma médium ostensiva, né? Principalmente auditiva, né? Eu sou muito auditiva, mas eu tenho várias mediunidades. Isso, inclusive, já gerou conflito em centros espíritas.
Porque as pessoas às vezes querem assim que você seja só médio de incorporação, que você só receba espíritos para sentar ali na mesinha branca e todo mundo fazer a mesma coisa. Só que mediunidade não é isso. E como a minha mediunidade ela é natural, o que acontece? Eu tive 3 dias de preparação só para vir para cá. Claro. Né? Então, assim, até minha alimentação mudou, minha conexão e, assim, a legião das trevas que a gente até escreve no Planeta Yas, que é a legião de Aaron, que é um dos iásicos super revoltados que não aceitou reencarnar de jeito nenhum. Inclusive, maltratou as mulheres que tentaram engravidar dele, né, para ser mãe dele. Então, é um espírito, assim, que seria uma espécie de demônio iásico. Então, todos os planetas vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Humanoides bons, humanoides ruins. Elementais bons e elementais um pouco mais revoltados. E quando a gente veio, né, fazer a materialização das atividades do projeto, a gente teve que pedir proteção adicional. Proteção e autorização para os elementais. Isso é muito importante, né? Que a Rosângela estava falando aqui sobre os elementais. E eu lembrei disso, que em 2016, quando a gente ia lançar o primeiro CD, a minha tia, que é da Umbanda, ela falou assim, coloca o nome do seu projeto aqui no terreiro. E aí eu falei assim, mas por quê? Porque se vocês não tiverem autorização, vocês não vão usar os recursos da terra. Vocês estão na terra, né? Então, o que eu estou sentindo hoje aqui para vocês, né, é que vocês não percam a esperança na missão e no propósito de vocês. Não sei o que está acontecendo nos bastidores, mas o recado é esse. Que pode estar chegando, às vezes, aquele sentimento de, poxa, o pessoal está criticando demais, o pessoal está com muito preconceito, às vezes a família de vocês não entende a missão de vocês. Isso é normal. O meu pai, ele até me ajudou a fazer propaganda do Planeta Yas depois que ele entendeu. Porque para ele, ficar só treinando musiquinha com o espírito chegar na minha casa e me ensinar a tocar violão, era uma coisa de outro mundo. Né? E eu fui entendendo que cada um está no seu processo. Né? O meu ex-marido estava no processo dele. Eu não deixei de falar com ele, não fiquei com raiva dele, nem ódio dele, mas eu falei, querido, você quer um caminho, eu quero outro. E vocês aqui também são uma família. Né? Vocês são uma família de missão, uma família de trabalho. E o que eu tenho para falar para vocês é que o Ale vai se curar. Ele vai ficar bem, mas ele precisa dessa quarentena espiritual, desse momento de estar com ele mesmo de uma forma mais profunda. Ele vai dormir, ele vai sonhar, às vezes ele vai até desdobrar. E outra coisa que eu senti muito forte assim na energia do Ale foi quando vocês fizeram a palestra com o menino que supostamente pode ser o Emmanuel reencarnado. Sei. Que é o JP, João Paulo. Sim. Eu comecei a seguir o João Paulo e quando eu comecei a ver o vídeo de vocês, eu senti uma energia tão forte que eu falei pro meu marido, esse menino é o Emmanuel. E eu nem tinha terminado de assistir o vídeo de vocês, porque eu não consigo assistir ao vivo, então às vezes eu assisto depois, claro, no outro dia. E meus colegas lá do grupo do Regenerar diziam assim, Manu, no final ele fala que não é. Aí eu falei, mas se vocês fossem Emmanuel, vocês iriam dizer para mais de 540 mil inscritos? Eu não falaria, né? Também não. Mas eu senti uma esperança. Eu falei assim, eu vou pro paranormal. Depois que eu assisti aquele vídeo de vocês, eu falei, eles são um canal sério. Porque eu já recusei muitos canais. Teve muita gente que chegou com muito sensacionalismo, do ETzinho verde. Eu falei, gente, a pele verde eles plasmam se eles quiserem. Eles estão na Terra usando os recursos dos elementais. Então, até a energia anímica vem dos animais da nossa Terra. Então, quando o Luiz Afonso ele quer se materializar para mim, quando a Laura quer se materializar para mim, o Shelton, né, que o Shelton é muito querido por todo mundo que lê o livro Planeta Yas, porque o Shelton é o terráqueo queridinho dos iásicos. Ele é o representante da Terra, sendo uma pessoa comum, e o Shelton, ele encarnou na Broadway,
em 1920, naquele período ali. E ele foi um dos músicos que ajudou a promover a Broadway. E ele é tão humilde, assim, que em nenhum momento ele se vangloria no livro, em nenhum momento ele fica falando qualquer coisa. Ao contrário, ele é sempre aprendiz. Ele sempre é gozador, alegre. Então tem muita gente que ama as falas muito cômicas do Shelton, perguntas que ele faz dos 2 livros, né? E o pessoal chega e fala para mim assim, Manu, e aí, o Shelton vai mandar mais música? Eu falo, gente, é no tempo dele. Porque ele também tem que estudar, tem que trabalhar, né? Assim como vocês. Então o recado final para vocês é realmente esse. Vocês ainda serão atacados. Ainda terão mais adversidades. Nossa, já é, né? Mais ainda? Mas vocês também estão sendo protegidos pelas entidades do bem, né, de todas as Pleiades aí unidas, e nós também temos uma grande confederação intergaláctica. E essa confederação, que é essa união que Andrômeda está se acoplando à Via Láctea, que daqui a alguns milhares de anos vão ser todos do mesmo lugar, né? Não vai ter mais fulaninho de outra galáxia e tal, todos eles vão se unir, porque as famílias vão se ajudar, as famílias espirituais, né, de afinidade. Então, o que vocês estão passando hoje, né, a saída do Alê, mas ele vai voltar mais revigorado. E no dia que eu vi Alê ali com João Paulo, eu senti nele um resgate espiritual muito grande na época de Jesus. Ele foi, muito provavelmente, um fariseu. Então, quando ele se encontrou ali com Emmanuel, né, encarnado ali junto, ele falou assim, nossa, eu estou sentindo muito o que você é. Né? E ele falou aquilo com muita sinceridade. E na hora que ele falou aquilo ali, me veio uma visão espiritual, né? Eu falei assim, ele agora está abrindo a mente dele para tudo aquilo que antes ele dizia que não existia. Para tudo aquilo... Aconteceu, né? Assim. Para tudo aquilo que ele dizia assim, não, é mentira, esse Jesus aí é uma farsa. Mas é um processo. Assim como eu errei, ele também já errou. Vocês já erraram em algum momento. Né? E errar é humano. E acertar é divino. E querer se melhorar é divino. Então, é um processo dele de cura e libertação, justamente para ele não ser exilado. Porque a gente se limpando, nós vamos ter sempre mais bônus hora. Isso, até o Shelton, ele brinca com o Luiz Afonso no nosso livro, que ele fala assim, quantos 1000 bônus horas a gente tem que ter de caridade para ficar na Terra? Aí Afonso não quer nem responder, né? Vou deixar para vocês lerem o livro, porque é muito complexa essa questão do bônus hora, né? Essa questão do DON no mundo espiritual e no planeta Yas, que são as suas atividades no bem, que são os seus dons usados para aquilo que tem que ser feito. E dentro da doutrina espírita eu aprendi que aquilo que é do espírito e aquilo que é do meu profissional, aí sim eu posso ganhar alguma coisa com aquilo. Então, hoje o nosso projeto tem percentuais. Um percentual de tudo que é profissional, 10% vai tudo para o projeto, né? Para ele poder continuar, para ele poder ter um site, para ele poder ter uma doação, uma cesta básica, né? No Natal, por exemplo, teve mães que chegaram perto de mim e disseram assim, eu fiquei desempregada, perdi benefícios do governo e eu comi arroz com feijão no Natal e no Ano Novo. Então, aquilo ali me trouxe uma sensibilidade muito grande. E quando o projeto tem dinheiro, ele doa, mas quando ele não tem, ele pede. Né? Então, hoje o nosso trabalho é assim, o trabalho de vocês tem que continuar, tem a sua fase empresarial, mas é normal. Né? Se as pessoas vão criticar vocês ou não, vocês estão no caminho certo. Né? Vocês têm que viver, vocês têm que ser profissionais e usar todo esse conhecimento novo, né, de regeneração, para também a vida pessoal e espiritual de vocês. Porque isso é missão. Porque quando tudo acabar, o que ficou? Né? Foi a missão cumprida de toda a equipe, né? Até dos bastidores aqui, que tem o Gabrielzinho, que eu achei ele muito fofo. E aí ele falou assim, gente, quando nós chegamos lá na recepção, ele ficou assim com uma cara, gente, eu vi vocês, mas eu precisava jantar, e aí depois vocês iam subir. Aí eu falei, eu já sabia. Quando ele me olhou, eu já sabia que ele era da equipe.
a energia dele, né? O protetor espiritual de vocês aqui, né? Que todo projeto na Terra, ele tem uma proteção espiritual. Os terreiros de Umbanda não têm proteção espiritual, as casas das pessoas não têm proteção espiritual, então não existe nada entre a terra e o céu que não seja autorizado. Verdade. Né? Muito bem, maravilhoso, né, meu querido Ângelo Dacos? Muito obrigado pelas palavras. Palavras muito incríveis. A gente sempre aproveita quando tem uma médium, principalmente ostensiva ainda, para fazer revelações. Às vezes nós, né, temos, principalmente a gente que trabalha aqui no Paranormal, tem às vezes uma certa cegueira com o que está acontecendo perto da gente. Então a gente pede sempre a opinião de pessoas que estão de fora, que conseguem enxergar melhor, né? A gente sempre consegue resolver os problemas dos outros melhor do que os nossos mesmos, né? Isso é uma coisa fácil. Claro. Você vai falar, mas esse é o seu problema? Mas quando você está enterrado no problema, você não enxerga ele, né? Você está no lamaçal ali, você não consegue. Mas a pessoa fala, não, é assim, essa daí vem uma luz, né? E dali você se guia pelos médiuns. O médium é isso, né? Ele está intermediando alguma coisa que vem do astral ou de outros planetas, né? Uma coisa bem interessante, né, meu querido Ângelo Dacos? Você tem perguntas? Não, eu tô satisfeito. Tá satisfeitíssimo, foi muito Foi bom. muito legal. Foi um capítulo maravilhoso. Gostei muito que vocês vieram a São Paulo. Muito obrigado pela... Você falou que tá ao vivo? O pessoal tem certeza que nós Tem, estamos ao a gente vivo, sempre tem... Ao vivo, ó. Agora a Vou gente tem falar que alguém que o do pessoal já chat tá aqui, ó. gravado. Vamos ver quem tá aqui, ó. Rafael vivaço. Pinheiro, a Érica, o Renato Monteiro, tá ao vivo. Esse programa raramente é gravado, só nas férias ali, mas é pouco também. Nossas férias são curtíssimas. Trabalhamos para ganhar muitos bônus horas. Eu quero perecer e ficar cheio de bônus horas para ficar passeando pelo universo. Que aí eu falo, ó, fiz coisa boa aqui, hein? Agora me dá uns bônus horas aí para passear no universo. Minha querida Emanuela Barros, que escreveu esse livro maravilhoso, Planeta Yas. Eu nunca tinha ouvido falar desse planeta, sinceramente. É inédito isso. Passe também essa mensagem, principalmente você que tem essa conexão mais astral com outros planetas, vivenciou tudo isso. O que você poderia falar para quem está encarnado aqui na Terra, que segundo o que consta aqui, é bem ruim estar na Terra, né? O pessoal não está muito feliz com essa downgrade na vida aí. Então, ajude-nos, que é aqui que nós estamos aqui, afinal das contas, né? Olha, nem eu gosto de estar na Terra, sendo muito sincera. Mas eu tento focar no positivo. Sim, claro. Né? Alguma coisa boa tem que ter. Sim, e é isso que a Laura, ela fala bastante, né? Foque no positivo. Você pode ter tido uma semana ruim, você pode ter tido um dia ruim. Gente, eu passei por 7 desertos só nessa encarnação. Nossa. Foram situações tão difíceis que a gente teve até um outro e-book, que era uma mãe pedagoga atípica, que eu falo sobre toda a vinda do meu filho e meu processo de profissionalização na área de neuropsicopedagogia e as especializações que eu fiz. E não foi fácil. Só que todas as vezes que eu atravessava esse deserto de inúmeras dificuldades, eu ia percebendo que eu estava menos sensível, no sentido de menos chorosa, imatura, né? E eu acho que a gente tem que aceitar o processo, né? Então, assim, eu fui percebendo isso, que eu brigar com vizinho, com chefe, com ex-marido, com fulano, com banco, né? Às vezes a pessoa está com problema financeiro aí e às vezes quer desviver, né? Porque vai baixar o padrão, né? Vai ter que dispensar a empregada, vai ter que vender o carro, vai ter que fazer isso. Gente, eu também passei por isso. Né? Eu tive um carro... sofri um assalto no início do projeto em 2015, no Réveillon de 2015, estava começando o ano, todo mundo feliz, todo mundo cheio de coisa boa, e eu estava perdendo um carro, sem seguro. Eu tive que pagar 37 mil na época, era o valor do carro, né? Hoje os carros já estão super faturados por aí, e eu tive que andar a pé, uma cidade como Brasília, que tudo é longe. Tudo é longe com uma criança de 2 anos. Só que foi o momento que eu mais me espiritualizei, Guru. Foi o momento que o planeta Yas veio com tudo. Eu me senti abraçada, eu me senti muito acolhida pela espiritualidade. E eles disseram assim, você tem família, você tem saúde, você tem pessoas que amam você. Aí no ano seguinte eu conheci o Bruno. 2 anos depois o Bruno me pediu em casamento, aí eu, sério?
Sério que você quer casar comigo, né? Uma mulher 2 anos mais velha, e foi toda aquela situação. E aí eu fui desconstruindo os meus preconceitos, né? Herdados às vezes de outras encarnações e muitas vezes crenças limitantes da família, né? E hoje eu estudo genograma para consultoria familiar e eu percebo muito isso, padrões que se repetem, porque uma família vai criando uma egrégora e vai dizendo, não, porque você tem que ter mais filhos, porque você tem que morar no exterior. Só que às vezes a sua alma quer outra coisa. Porque a sua alma, quando ela fecha os olhos, ela sabe quem ela é. O mundo aqui fora, né, o mundo fora do nosso sentimento, digamos assim, que é muito induzido de fora para dentro, vem com uma série de energias, série de forças. Então, hoje nós temos nosso site, projetoregenerai.com.br, reativado. Né? Na época que lançamos o primeiro livro, era só regenerai.com.br. Só que o projeto cresceu, então nós fizemos um programa de projetos. Aí nós temos o Regenerai Terra de Música, inclusive no palco mp3.com/Regenerai Terra, tem todas as músicas em MP3 gratuitas para quem quiser, em qualquer lugar do planeta, né, entrar em conexão com o mundo superior, com os iásicos também, né? Legal. Ter o seu momento de cura interior. Os terapeutas que trabalham com terapias também podem baixar essas músicas. Estão gratuitas lá, porque o que é do espírito a gente doa, né? Eu não fiz faculdade de música, então eu tenho obrigação de devolver para o universo, né? Aquilo que eles me deram. Então os iásicos missionários, eles são muito assim. Você precisou, você intuiu, você fez uma oração, você pediu, eles vêm, né? Eles vêm, eles vão te levar para a nave deles, eles vão te levar para a cidade astral da regeneração que fica no Planalto Central, mas eles podem levar uma galerinha de São Paulo para lá também, né? Precisou, tá indo, né? Para fazer essa cura, para fazer esse reencontro energético, esse reencontro emocional. E diante disso tudo, eu só tenho assim gratidão, porque mesmo com esses 7 desertos, esse momento difícil de estar na Terra, porque se melhorar é necessário, mas é dolorido, né? Às vezes você não ter uma família é dolorida, às vezes você não ter a profissão dos seus sonhos é dolorido, às vezes você não ter, né, a sua viagem para o Himalaia é dolorido, mas a gente também tem que entender que é o tempo. O tempo da minha amiga Rosângela de viajar para o exterior chegou, ela tem que usufruir desse momento, claro, né? Ela já sofreu muito, ela já passou por muita coisa, agora é o Dharma. E esse ano de 2024, Guru, vai ser um ano de muito Dharma e vai começar dia 20 de março. Perto. No ano novo astrológico. É no ano novo astrológico. Então, assim, nós vamos começar a sentir. Só que o Dharma, ele não vem só com coisas boas, né? Como se fosse aquela bacia cheia de frutas do pomar. Algumas vão ser azedinhas. Vai ter um limãozinho ali, uma acerola verde, né? E outras também vão ser bem saborosas. Então, se você quer o sucesso espiritual, material, emocional, porque o ser humano quer tudo. O ser humano terráqueo e o iásico também, claro, quer tudo de uma vez, e quer tudo de uma vez dos 20 aos 30. Não quer esperar chegar aos 40, 50, 60, quer tudo de uma vez. Só que a gente tem que respeitar o nosso planejamento reencarnatório. E a Laura, ela fala muito sobre isso, inclusive eu abri muito a minha mente no planeta IAS 2, quando ela fala de regeneração da Terra, e ela fala de regeneração da Terra por meio da nossa reforma íntima, individual, que será coletiva. Né? Então, de um em um grão, você tem uma praia linda, né? De areia clara, limpa, né? Que é o sonho de todo paulista, né? Ter aquela praia limpa e maravilhosa, despoluída, digamos assim. E é isso que nós viemos aqui hoje, né? Nós viajamos de Brasília para São Paulo, nós recebemos todo esse projeto desde 2002 na Amazônia, né? Um grande abraço aí para todo mundo do Pará, todos os meus amigos também da UFPA. E meu último recadinho, assim, que eu queria agradecer muito mesmo, né? Foram os primeiros voluntários do nosso projeto,
Que no começo eles não entenderam a vinda do planeta Yas, mas eu tenho certeza que um dia eles vão ler o livro e eles vão entender que é uma fase necessária. Né? A gente não pode viver só de diversão aqui na Terra. Eu gostaria muito, Guru, de viver só tocando música, mediunizada pelo Shelton, gravando. Amaria viver desse jeito. Mas quando os mentores dizem assim, agora você vai assumir responsabilidades, porque você precisa ajudar o próximo. Aí você começa a pensar assim, eu tenho que crescer. Meu espírito tem que amadurecer. Então, hoje, muitos iásicos estão sendo chamados para suas responsabilidades. Né, do seu mapa astral que está ali, né, o seu Plutão espiritual ali, o seu Urano, onde que está a minha missão de vida, onde que eu vou regenerar, onde que eu vou melhorar. Né? Então, na dúvida, né, procure ter mais conhecimento, porque o conhecimento liberta. E a última coisa que eu também gostaria de falar aos espíritas, né, muitos que nos deserdaram dos centros espíritas e tudo mais, é que eu sonhei com Kardec. Quando eu escrevi o segundo livro, e eu estava um pouco revoltada e eu dizia assim, Kardec, mas por que você não aprofundou sobre a pluralidade dos mundos habitados? Inclusive João Pedro falou isso aqui com vocês, né? E sabe o que Kardec me disse no sonho? A gente estava num balcão de informações com um balcão assim enorme, as pessoas chegando devagarinho, chegava uma, depois chegava outra, parecia repartição pública assim, né, para pedir informação. E ele me olhava e ele dizia assim, porque essa tarefa é sua. Responsabilidade. E eu acordei na hora e eu falei assim, como assim a tarefa é minha? Eu não queria amadurecer. Eu queria continuar só tocando violãozinho. Sim. Eu queria continuar ali só fazendo um projetinho, sendo uma mamãe, né, esposinha, porque era mais confortável. E quando ele falou assim, eu não tinha que fazer o seu trabalho. Assim como nenhum guia espiritual vai fazer o trabalho de todo mundo. Né? Porque nós somos uma coletividade. A Rosângela faz o trabalho dela, lindo e maravilhoso, lá na Chapada, com os elementais. Ela faz a cura, ela faz a profundidade. Eu vou fazer o cognitivo. Eu não vou fazer o comportamental. Né? Como neuropsicopedagoga, eu tenho outro trabalho. Eu vou avaliar o cérebro, eu vou avaliar outras questões, né? Das minhas especializações. Então, a gente, quando aprende a respeitar o espaço do outro, a gente não tem guerra. Que nem deveria estar acontecendo essa guerra de Rússia com Ucrânia. O espaço da Ucrânia tinha que estar sendo respeitado. Porque todos nós vamos ter uma alteração climática muito desagradável nesse século ainda. Por causa dessa guerra. Esse conflito de Hamas com Israel também não era para estar acontecendo. Os iásicos estão interferindo. Inclusive, eles interferiram para Hamas não ganhar a guerra, porque eles também tinham parcerias que tinham condições de ganhar. Quando eu falei isso, muita gente falou assim, não, Israel com certeza ia ganhar a guerra. Mas eu falei, vocês estão muito enganados. Uma das líderes de Hamas desencarnou. Por que vocês acham que ela teve que desencarnar? Porque ela era muito poderosa para ganhar a guerra. Então, quando a espiritualidade desliga da Terra, né, vamos embora. É porque o espírito já está se comprometendo pela 3ª, 4ª, 5ª encarnação fazendo a mesma coisa. Sabe? E eu demorei muito tempo, Guru, para perceber isso. Até mesmo na época que eu trabalhava na Secretaria de Justiça e eu ficava um pouco revoltada com mães que tinham bebês na rua, com crack. Eu dizia, cadê Deus nesse momento, né? Como é que deixa uma pessoa viver, nascer nessa forma? E a espiritualidade dizia assim, esse espírito que está nascendo dessa mãe foi um autotraficante por 5 encarnações. Então a gente às vezes tem que perdoar um pouco mais Deus, né? Que foi a fala aí da grande mentora iásica. Vamos perdoar Deus, porque na verdade ele colocou uma lei no universo, que não tem nada a ver com ele, mas que tem mais a ver conosco, porque nós somos abusivos, nós somos desumanos, nós somos cheios de jeitinho para as coisas, nós somos hipócritas, nós falamos uma coisa na frente de uma pessoa e não temos coragem de falar essa mesma coisa na frente de outra pessoa.
Então, uma coisa que Laura ela fala muito nos 2 livros é a honestidade emocional. Aquilo que você é na frente da câmera, atrás da câmera. Aquilo que você é em casa e você é no trabalho. Aquilo que você é para Deus e para a sua espiritualidade superior. E o pior, o seu protetor espiritual tem tudo num grande tablet anotado, então não vai ter como fugir. Né? Então, se os nossos preconceitos estão lá, os nossos erros estão lá, nossas dificuldades estão lá, e a gente tem que olhar para dentro. Se a gente não olhar para dentro, nós vamos para fora da Terra. Muito bem, tá dado o recado maravilhoso aqui. Não é isso, meu querido Henrique Darcos? Vai ser demais. Vou né? já dar as redes dela. As redes também. Como é que entra em contato com você? Tá. Maravilhoso. Emanuele falou também só o arroba pra mim, pra gente, que o pessoal tá perguntando. Sim, nós temos o arroba Projeto Regenerai, que é bem geralzão. Tá. E do meu profissional é o Manu_NeuroPP, que é da parte do neurodesenvolvimento. E a gente faz atendimento também online. Tem presencial Brasília, que fica no SIG, atrás da Câmara dos Deputados, que é bem central para o DF inteiro. Não chega a ser uma São Paulo, né? Porque São Paulo, pelo amor de Deus, é 7 Brasílias aqui dentro. Mas é um lugar muito bom. Muito bom, meu querido Henrique Darcos. Suas palavras finais, suas redes, seus Obrigado. livros maravilhosos. Novamente, pegaram uma viagem longa. Né? Bom retorno para casa. Obrigada. Nos veremos. Quem sabe nos veremos já 11 de maio. Vocês venham também. Alegria tão querida, alegria infinita, alegria tão querida, alegria infinita. É um abraço sincero, é um sorriso perfeito.